Olá, turma boa. Eu, Laura França, hoje na bancada do Elas com Ciro, recebendo as nossas Maravigoldes, Elza Mariana, Helenilva Custódio e Diana Tabarelli. Meninas, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz aqui de estar novamente com vocês aqui nesse encontro. Deixa eu mandar logo um beijo para quem está chegando aí, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois. Gente, é um prazer imenso contar aqui com a audiência de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, meninas. Muita gratidão desde já por estarem aqui compondo essa bancada, essa semana. Para mim é sempre uma honra estar ao lado de vocês, uma felicidade muito grande. E vamos lá, eu sei que a gente tem aí muitos assuntos interessantes, importantes que as meninas escolheram. A gente ficou ali meio essa semana aí, será que vem pauta bomba, será que não vem? Mas como é que no Brasil, né? Como é que a gente está aí no Brasil nessa situação e não tem uma bomba ou várias bombas? Na verdade, é tanta bomba que a gente fica até, né, é até difícil escolher. A gente não queria que fosse isso, não, gente. A gente queria, na verdade, que a gente estivesse falando sobre o assunto que Diana vai falar aqui e tal. A gente queria estar trabalhando em cima de construções, de coisas, né, de projetos futuros, mas a gente tem que também que falar sobre a nossa realidade. Então, as marcas que o Brasil tem atingido diárias em relação a Covid, em relação a mortes, em relação a contágio, em relação ao SUS, nos trouxe muita preocupação. E aí é o primeiro tema que a gente vai conversar aqui, que quem vai falar para a gente é a Elzinha, é a necessidade do lockdown, e os outros assuntos a gente vai desdobrando aqui na nossa conversa. Não vou dar spoiler para vocês hoje não no começo. Mas vamos lá. Meninas, já dei as boas-vindas, deixa eu começar escutando a Elzinha aqui. Elzinha, a gente chegou a essas marcas horríveis essa semana, né? Eu estava lembrando aqui que quando eu comecei fazendo a bodega, foi numa conversa com o deputado Chico D'Angelo, a gente já estava extremamente assombrado e entristecido, porque naquela noite que eu conversei com ele, foi uma noite onde teve 2.000 mortes no Brasil, contabilizadas, diagnosticadas por Covid, né? E hoje a gente está tendo 2.000 mortes, mais de 2.000 diárias, né? Quando não são 2.000, é 1.900, 1.700. Gente, sabe, isso é tão surreal, sabe? Assim, não sei se a gente está numa realidade paralela, enfim. Mas deixa eu te escutar que, em relação à tua leitura, né, de todos esses acontecimentos, e vamos dando seguimento aqui ao nosso encontro de hoje. Então, vamos lá, Elzinha, manda aí. Bom, eu escolhi esse tema porque esse tema ele acaba circundando, né? Ele paralisa tudo que a gente estava pensando, não só a respeito de construções, que são muito importantes, mas também no que diz respeito ao nosso diálogo com a população. Porque a gente vinha aí numa perspectiva de analisar o governo Bolsonaro e, de repente, essa pandemia ela introduz aí uma certa quebra, não só para o governo Bolsonaro, quanto para o resto do mundo. E aí a gente vem vendo essa postura do Bolsonaro crescendo no sentido de espalhar a desinformação, ainda nesse assunto que é um assunto de perspectivas sanitárias, né, do país. Agravam a situação estrutural que a gente tem. Eu tenho conversado muito com amigos e a gente tem ouvido diversos relatos de pessoas de diversas classes também e de diversos que desempenham diversas atividades, né, laborais, que trabalham em diversas questões, não só informais, como também trabalhador formal. E a gente já vinha numa crise do trabalho no momento anterior, com toda a reforma trabalhista. E aí, essa crise sanitária, ela pega nosso país no momento que a nossa economia está indo muito mal, né? E no momento onde os trabalhadores já não têm nada que resguardem os seus direitos. Fora que a tendência do nosso país virou o crescimento do trabalhador informal, porque as pessoas estão sendo empurradas para a formalidade. O brasileiro está sendo empurrado para a formalidade. E aí isso casa muito com a nossa perspectiva de projeto, mas casa muito também com o momento que nós estamos vivendo nessa pandemia e com a necessidade, devido ao agravamento do coronavírus, que a gente vai completar a próxima semana um ano, né? Vivendo nessa realidade de máscara, de álcool em gel e aquelas primeiras notícias da Itália.
mas a coisa parece que não está controlada. E não é só aqui é uma situação trágica. A gente está sendo o exemplo de como não agir durante a pandemia. A gente, que eu digo, o governo, né? E muitos brasileiros estão comprando essa ideia, infelizmente, por conta dessa polarização política que vem sendo alimentada no país, e até por conta mesmo já dessas desigualdades estruturais. E aí é isso, o nosso país, quando o Ciro chorou naquele vídeo, aquele primeiro vídeo que ele fez, que ele chorou, dizendo, olha, esse coronavírus vai afetar muita gente nas periferias e ele vai sair matando essas pessoas. E, na realidade, é o que está acontecendo. A gente sabe o perfil das pessoas que estão morrendo. É claro que morre uma pessoa ou outra, mas de classe média, de classe alta, porque por uma questão contextual, mas a gente sabe que quando chega na periferia, aquelas pessoas não têm nenhuma rede de apoio, nenhum suporte, né? Dependem de um serviço público que também está muito sobrecarregado e que agora a gente já está vendo nos estados uma superlotação dessas UTIs, né? As pessoas não têm mais uma superlotação, não, desculpa, está esgotando essa capacidade das UTIs. As UTIs não têm mais como absorver as pessoas de corona, mas o que significa que está estressando também todo o sistema de saúde. E os especialistas que avisaram a gente do caos que tem em Manaus desde o ano passado, que ia ter uma situação calamitosa se o governo não agisse em Manaus, e o governo incentivou a aglomeração, incentivou as pessoas a brincarem com uma situação séria, né? Vale lembrar também que esse governo, além de incentivar desinformação e propagar esse tipo de notícia, até odiosa quanto quem segue, quanto as pessoas que seguem os protocolos, né? Porque eles têm também esse direcionamento de ridicularizar, então você é menininha, você, enfim, eu sou forte, eu não preciso, eu sou saudável, com uma maratona, aquela coisa toda que a gente sabe que vai ficando no inconsciente, né? Até porque as pessoas, os brasileiros, eles são pessoas muito fortes, de fato. São pessoas muito guerreiras e são pessoas que matam um leão por dia para sobreviver. Então, essas pessoas que já estão numa situação difícil, elas pensam, tá, eu não tenho muita escolha e, além do mais, eu vou, então, para não passar, né, como, às vezes, como uma pessoa errada, porque também tem um julgamento que se faz do outro lado, do lado mais da classe média da esquerda, que não entende muito também alguns contextos, que não chega junto para pressionar por essas pessoas com relação ao auxílio, com relação também aos pequenos e médios empresários. Então, essa é uma realidade que me preocupa, primeiramente, pela questão de sobrevivência nossa, como você disse, são mortes diárias que estão aumentando. Os especialistas, eles sinalizam que as UTIs, elas estão no Brasil inteiro, chegando próximo à sua capacidade de ocupação, o que, como eu disse, estressa todo o sistema de saúde, as pessoas que precisam de atendimento, e afeta todos os brasileiros, evidentemente. Além do mais, eu encaminhei para você uma matéria da BBC, que foi da Natália Passarinho. Ela fez essa matéria falando sobre como a forma como o governo brasileiro tem levado a pandemia pode nos trazer uma fábrica de variantes superpotentes. E aí, do que é que ela se baseia, né? Da cabeça dela, esses especialistas estão se baseando em nada? Não. Mais uma vez, existe um estudo do Imperial College, e esse estudo, ele indica que existe uma necessidade de que essa vacinação vá sendo feita conforme as pessoas vão sendo expostas a essas variantes. Então, a gente já tem algumas variantes aqui, né? E pode ter outras também, porque a gente não identificou ainda, né? Muito difícil de mapear todas as variantes. Porém, a gente tem uma população que está se vacinando muito lentamente. Então, quando essas coisas acontecem dessa maneira, corre o risco de, nesse contato, essa variante ir ficando mais forte, o que causaria, o que estruturaria essa fábrica de variantes superpotentes, né? E isso a gente já sabe que nessa situação a gente já está numa calamidade econômica, nosso PIB aí caindo, e não caiu mais por conta do auxílio emergencial, o que mostra, na realidade, a necessidade de investimento, né, e de projeto mais para frente, quando a gente puder
discutir isso e já indo discutindo também nos nossos exemplos, nós estamos dando aqui sobre a pandemia, sobre as nossas dificuldades estruturais, mas é uma questão da gente, além de pressionar por esse lockdown, parece não, que virou uma questão política agora, porque, e eu acho que a tendência é radicalizar mais essas opiniões entre quem é a favor, quem é contra, e não sei o quê, eu sou a favor de vacinação, eu sou contra. Bolsonaro deve tentar capitalizar em cima da vacinação, porém, ele cometeu um monte de besteira desde o ano passado até aqui. A gente sabe que recusou a vacina da Pfizer, enfim, não se planejou. O mundo inteiro estava se planejando porque essa vacinação é necessária que ocorra com uma certa velocidade, que a população, pelo menos até 70% da população deveria estar vacinada até a metade do ano. Isso não vai acontecer, mas assim, não vai, com certeza não vai, né? Porque os outros países também estão vacinando e eles planejaram muito antes. Tiveram países, o Chile, por exemplo, ele comprou os três tipos de vacina que tinham na época, eles compraram, né? Aquela intenção de compra. Por quê? Porque você sabe que no momento em que as pessoas estão brigando por vacina, como se vacina fosse petróleo, todo mundo vai querer, e quem puder ter as melhores condições e tiver o governo e puder negociar melhor, ele vai conseguir a vacina. E no caso da gente, a gente tem um incompetente nas relações exteriores, na presidência, em todos os aspectos desse governo. Então, aí a gente sai perdendo, e mesmo que ele queira capitalizar em cima de alguma coisa agora, o estrago já está sendo feito, né? Essas vidas, muitas vidas já foram perdidas em vão, porque a gente poderia ter evitado muitas dessas mortes, não só pela questão de estrutura, como pela questão da desinformação, porque é importante a gente salientar isso. A desinformação, ela mata as pessoas, principalmente num país como o nosso, com baixa escolaridade, né? E aí, agora, o governo tenta, mais uma vez, jogar para a gente a culpa do desastre econômico. E aí vem essas preocupações, né, de como a gente pode, e aí eu acho que eu vou encaminhando, assim, minha fala, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu acho que a gente pode pensar, no que diz respeito ao tópico que a Diana vai falar, como é que essa nossa comunicação a respeito de toda essa tragédia que está acontecendo no Brasil, ela pode ser afinada, no sentido de, claro, lutar pela nossa sobrevivência, então fazer oposição a Bolsonaro o máximo que a gente conseguir, porque isso é lutar pela sobrevivência no momento atual, e como é que a gente pode também ir demonstrando algumas questões que estão sendo, por exemplo, prefeituras do PDT, onde a gestão do coronavírus estão sendo levadas a sério, estão tendo bons resultados. Ou, por exemplo, eu vi essa semana que o Ceará ia começar a dar um auxílio de R$ 1.000 para pessoas que trabalhavam na área de restaurantes. Então, também é uma coisa que a gente poderia, eu acho, estar afinando, não só com relação às ações, como também com relação às práticas. O que será que a gente poderia fazer para exemplificar como o projeto do Ciro funcionaria com as desigualdades passadas e com o que vai ser criado a partir do coronavírus? Acho que minha fala é essa. Fantástico. Eu ia entrar aqui num comentário sobre. Era uma coisa muito rápida sobre o Joe Biden, a diferença, mas era mais assim, na diferença da postura de um estadista verdadeiro, né, quando assumiu o poder, não é elogiando a pessoa, nem o governo, enfim, mas era nesse sentido, a preocupação, acho que do estadista, de qualquer um que seja, com o próprio povo, né? A forma que ele vai fazer isso é outra história. Mas quando ele chega lá, agora, por exemplo, que a gente está nesse lenga-lenga aí de lockdown, não tem, um quer obedecer, o outro não quer, e tal, e se tornou uma questão política. Agora que a gente tem vacina, pelo menos a minha primeira leitura era que era de fato a hora da gente, se tivesse um estadista, de dizer não, vamos entrar todo mundo em casa de novo, porque senão aquele sacrifício que a gente está fazendo há um ano, vai todo de água abaixo. Agora está chegando a vacina, então segura a onda aí, mais um mês, 2, eles não diziam que era até junho, julho, que ia tá vacinado 70% da população, então até a hora de chegar a vacina e depois está tudo resolvido, depois a gente vê como é que retoma a economia, como é que recupera os negócios e tal, né? Se não tivesse a capacidade de fazer isso, para e passo.
né? Mas que falta faz, né, minha gente, ter um governante, ter um estadista, ter alguém que lidere positivamente, né, com uma agenda positiva, construtiva. E antes de eu passar aqui para a Diana, eu queria que Ellen comentasse esse assunto aí que a Elzinha nos trouxe. Olá, meninas. Oi, pessoal do chat, pessoal que vão ver depois. Muito obrigada aí pela audiência de todos. Meninas, esse nosso 2022, 2020 aí, ponto 2, tá difícil, tá difícil. Falando em estadista, né, Laura, vamos lembrar aí dois estadistas, um da direita e um da esquerda, centro-esquerda, para dizer que questão de estadista não é questão ideológica. Vamos lembrar lá de Israel, que está com quase 50% da população vacinada, e da esqueci, Nova Zelândia, né, a nossa linda, eu esqueço sempre o nome dela, porque o nome dela é difícil de dizer, né? Alguém lembra aí depois? É a nossa Jacinda lá, que é a crush do Átila. É engraçado ver o Átila lá falando dela e direto ele põe fotos dela, tá conhecida pelo mundo inteiro. Afinal, né, ela é a primeira em todo o mundo a melhorar em sentido de cuidar do coronavírus, né, da pandemia. Mas por quê? Porque quando ela descobria um caso, ali, por exemplo, vamos dizer que no meu bairro teria um caso, ali ela já fechava aquele bairro e já ia testar aquela população para ver quem seriam as pessoas que estariam infectadas e aquelas pessoas não saíam mais de casa. Lockdown completo. Um caso ela já fazia lockdown. Enquanto o nosso presidente, a gente está com quase 3 mil mortes, já que ontem foi, né, quase 2.500 mortes por dia, não é nem uma morte, igual a Jacinda, acontece com a Jacinda, e ele diz que lockdown é questão política, que estão tentando derrubar o governo dele, como se ele fosse tão mais importante do que essas quase 3 mil vidas. Ele não lembra que 3 mil vidas tem famílias por trás, que tem toda uma economia que vai CPF depois não tem como recuperar, não. CNPJ se recupera, mas CPF não. Então, ele esquece que essas pessoas não têm como retomar a economia. Ele fica dizendo, vai quebrar a economia, vai matar o meu governo. Lembremos uma coisa, no início da pandemia, ele disse assim, se eu não cuidar bem da pandemia, vão colocar nas minhas costas. Aí agora ele está fugindo da responsabilidade de não cuidar bem da economia, dizendo que o STF é que podou ele, sendo que a lei na Constituição diz que a saúde é corresponsabilidade dos 3 entes, Estado, município e União. E ele queria simplesmente, como ditador, decidir todas as ações da saúde no Estado e nos municípios. Então, o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade para dizer que o que ele queria fazer era inconstitucional, que ele estava ferindo a Constituição. E aquilo ali ele não poderia fazer, que as decisões tinham que ser conjuntas, não simplesmente ele decidir. Por que ele queria decidir? Porque os governos queriam fazer lockdown, o governo queria fechar o estado dele para que não entrasse nenhuma pessoa contaminada, e ele não queria deixar tudo aberto. Se ele tivesse fechado, no primeiro caso lá fora, como foi 2 meses antes para aparecer um caso nosso aqui, se ele tivesse fechado os aeroportos, quantas vidas a gente teria salvo? Primeiro erro dele já foi esse. Eu lembro bem de Fortaleza,
e São Luís, tendo que entrar na justiça para poder tentar que o aeroporto deles fosse fechado. Infelizmente, eles não conseguiram, porque a Advocacia da União conseguiu barrar que eles não conseguissem fechar o aeroporto deles, e eles começaram a receber pessoal dos Estados Unidos, que era onde mais tinha gente contaminada na época, e foi onde entrou todos os casos complicados para ele. E São Luís e Fortaleza foram as primeiras cidades a ter que entrar em lockdown por causa da irresponsabilidade do governo federal em politizar uma pandemia, uma doença que ele, com o Ministério da Saúde, deveria de ter feito uma organização e ter gerenciado de cima para baixo, conversando com todos os secretários estaduais, e os secretários estaduais, igual eles estão fazendo, conversando com todos os secretários municipais, e assim a pandemia teria sido, pelo menos, amenizada, porque pandemia não tem como não tem como se controlar uma pandemia, mas se ameniza, como a Jacinda está fazendo e como o Netanyahu já está fazendo. O Netanyahu saiu ele mesmo para a televisão desfazer fake news. Ele mesmo. Isso é estadista. Isso é governo que se preocupa com o povo dele. Quem se preocupa com o povo, ele está lá dando a cara a tapa, mas da forma certa. Não igual o Bolsonaro faz, aparecer na televisão sem máscara e dizer que máscara é coisa de maricas, que a pessoa não ir trabalhar é quem não entra de peito aberto para enfrentar a doença. Como se enfrenta a doença de peito aberto? Eu queria saber, porque assim, as pessoas que estão lá morrendo de câncer, ela é toda positiva, tentando estar o tempo ali positiva, tentando enfrentar a doença, e assim mesmo elas morrem. Aí eu quero saber como é que se enfrenta uma pandemia que ao respirar você adoece e aí se enfrenta de peito aberto. No início, no nosso estado, quando teve lockdown, a gente demorou pra caramba para ter um caso. Aqui nós viemos ter mortes, nós fomos o último estado a ter mortes, porque a gente teve lockdown. E agora a gente teve que fazer lockdown de novo, porque a gente não tem UTIs mais, está tudo lotado, e a gente já não tem mais, até leito clínico a gente está tendo que rejeitar, quem está precisando, mas vai tendo que ir para casa, por causa que as pessoas... E aí eu vou colocar uma coisa que não é só o governo, porque o governo foi irresponsável, desfez da pandemia e tudo mais. Só que se eu tenho que também me corresponsabilizar. Se eu acredito que aquilo ali vai adoecer, vai prejudicar a mim e vai prejudicar a economia da minha cidade, eu tenho que me corresponsabilizar e não sair de casa desnecessariamente, principalmente quando a prefeita fecha a cidade e as pessoas vão fazer festas clandestinas. Porque aqui na nossa cidade não houve carnaval, não houve nem sequer feriado para as pessoas ter que ir para o carnaval, e mesmo assim houve festas clandestinas. As pessoas não respeitaram que estamos em meio a uma pandemia e foram fazer festas clandestinas. A partir desse momento, você pode observar o tanto de progressão do vírus, né, da pandemia, só observar o dia que a gente teve a festa e agora. Agora deve estar dando um pouquinho de baixada, porque a gente está começando a fechar e está começando a diminuir. Só que aqui no nosso estado já tem 5 variantes do vírus. Hoje, a faculdade, a UFT, mais a UNB, está fazendo uma pesquisa e hoje descobriu 5 variantes do novo vírus. Inclusive, a variante da Índia e uma outra
África do Sul, que eu não sei como é que veio parar aqui no nosso estado. Então, se as pessoas não se conscientizar e esquecer que o governo está politizando a pandemia e elas mesmas se corresponsabilizar que ela tem responsabilidade em não transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente para os seus entes queridos, e que é tal faixa em casa, a gente vai morrer todo dia mais de 2.000 pessoas. Vai sim, Ellen, vai. Aquele cálculo que o Átila tinha feito, que na primeira onda, se nada fosse feito, a gente ia ter 1 milhão de mortos, eu acredito que no Brasil a gente vai chegar nesse 1 milhão de mortos. Porque eu penso, inclusive, dentro disso que você estava falando, na responsabilidade, a gente tem que lembrar que parte dessas pessoas que está aí, ou boa parte delas, foi quem não entendeu nada e votou no Bolsonaro e elegeu Bolsonaro. Então, a gente pensar que essas pessoas, tipo, tenham qualquer tipo de consciência, né, para se responsabilizar, tomar para si a responsabilidade da ação ou do que deve fazer, é bem, sabe, não sei, eu não confio de verdade, assim, vocês sabem, há muito tempo eu digo que eu não estou naquele mesmo barco de Ciro que aposta na inteligência do brasileiro para conduzir determinadas situações, né, ao contrário, eu acho que o brasileiro ainda reforça muito aquela história de ainda precisar da figura do pai, que vai orientar, que vai dizer que tem que ficar em casa, que tem que fechar, que tem que obedecer, porque senão vai todo mundo de castigo. E digo isso com o coração partido, porque eu queria estar dizendo ao contrário, eu queria pensar ao contrário, mas aqui aconteceu algo muito semelhante, o que você falou, aqui nem feriado não foi, mas eu conheço muitas pessoas que podiam não trabalhar e viajaram, o pessoal aqui foi todo para o Rio Grande do Norte, foi todo para Pipa, e na época que estava tendo uma alta de contágio no Rio Grande do Norte, no Carnaval. Isso que está acontecendo aqui hoje a gente está com horário já de restrição, a gente está fechando o comércio às 8 horas, já tem restrição de final de semana, e o aumento dos casos é exatamente o que você falou, pode fazer a conta aí dos dias quando terminou o Carnaval, que aí o pessoal voltou todo mundo de lá para cá, contaminado, para né, fazer aquela velha proliferação, contaminar quem ficou, os bestas não, quem ficou em casa, os responsáveis que ficaram em casa, enfim, então dá realmente nisso. Pode fazer a conta que dá direitinho, sabe? Infelizmente é isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Elzinha, tem alguma coisa que tu queira complementar aqui dentro desse assunto ou eu já posso passar aqui para o próximo? Não, era só sobre essa questão das variantes. Não é necessariamente que a variante, o vírus, ele venha para cá e contamine as pessoas aqui. São as características do vírus, depois dessas mutações que ocorrem, e aí eles têm as características, por exemplo, a variante de Manaus tem características parecidas com a variante inglesa, e aí eles fazem eles dão esses nomes a essas mutações do vírus, mas não necessariamente esse vírus, ele de lá, entendeu? De lá veio. Eu estou só dizendo isso porque eu vejo muito bolsominion, inclusive um professor de ciências no colégio que eu trabalho, usando como argumento, né? Que coisa impossível, como assim e tal. E aí eu estou só dizendo isso justamente para que a gente não escute esse argumento deles e não rebata. Massa, bacana. Vamos lá, então, vamos conversar com a Diana. A Diana trouxe o seguinte assunto, gente. A gente fala aqui muitas questões, são as questões políticas da semana, cenários políticos, e a Diana, ela escolheu para essa semana conversar com a gente sobre os projetos e as ações da oposição rumo a 2022. Isso sim, isso era que eu gostaria que a gente pudesse aqui semanalmente sabe, sentar para conversar, para debater, para trazer, né, as nossas mentes brilhantes para a gente pensar em articulações, em coisas positivas, em projetos propositivos, mas infelizmente a gente ainda fica como se a gente estivesse preso, com o pé preso, né, dentro de um poço sem fundo e afundando, tentando não afundar, enfim. Mas vamos lá, gente, vamos tentar trabalhar assim, né, em duas frentes. A gente vai falar da nossa realidade, mas vamos tentar trabalhar um pouco, né, na construção do nosso futuro.
Então, conta aí para a gente, Diana, o que é que você traz para a gente sobre esses projetos, essas ações, a gente, a oposição, como é que a gente chega em 2022, e aí é contigo agora, manda aí. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Meninas, um prazer estar com vocês. Eu acho que é como enxugar gelo, né? Ele simplesmente escolheu o caminho fácil, que é lavar as mãos, mas nem é lavar as mãos de fato para a higiene, e esperar acontecer para não ser responsabilizado pelas consequências. Ele faz política sem fazer, né? Ele é muito político, mas ele finge que não é. Então, a oposição, ela fica sempre tentando reparar danos, e é um problema, porque não é esse o papel da oposição, é ser mais propositiva do que culpabilizar o governo, né? E, infelizmente, está bem difícil para a oposição, mas a gente tem diversos bons exemplos também. O que eu queria trazer é que para 22 pode acontecer muita coisa, inclusive, pode, não sei, mas não é impossível de não acontecer o impeachment, pode embaralhar todo o cenário, então acho que qualquer pessoa que tem alguma certeza agora, ela não sabe, não está no Brasil, porque a incerteza é muito forte, mas nós temos que agir como oposição para agora. Eu acho que pensar a eleição é importante, mas tem pessoas morrendo no agora e a gente tem que começar a agir e agir de forma organizada, pensando nas pessoas, sabe, em salvar mais vidas para esse momento. Muito tem se falado de polarizar o debate público sobre as eleições ou sobre as campanhas, mas o que eu vou pedir agora para as pessoas é para a gente politizar esse debate, é para a gente dar exemplo, primeiro de tudo. Eu acho que não tem como você ser de oposição ao governo e agir conforme ele age, então, dar exemplo, e isso eu digo a gente, nós, enquanto pessoas, não podemos ter um discurso, adotar um discurso e agir exatamente da forma oposta, né? E eu acho que se unir em torno de projetos que estão dando certo, assim como algumas prefeituras do PDT têm dado certo, Niterói tem se saído bem no combate à Covid e tudo mais, e ser honesto com a população. Eu acho que o que faltou nesse desespero todo foi querer todo mundo sair correndo e ser o mais correto politicamente, pensando em 2022, mas faltou olhar nos olhos da população e pedir ajuda, porque eu acho que é um momento que não é o poder público que vai resolver tudo, vai precisar de colaboração, todo mundo vai ter que ceder em algum momento, então, em algum momento vai ter que fechar um comércio, infelizmente, é duro, sabe, é difícil, porque depois de um ano de pandemia, como que a pessoa se sustenta com auxílio, que também é pouco, você pensa bem, R$600, quem que trabalha para receber R$600? Você precisa ralar muito para pagar as contas, e R$600 não dá para nada, né? Mas a gente precisa evidenciar todos esses problemas e chamar a população para o debate de forma ativa, porque a população está muito acostumada a votar e achar que, ou não, nem ir votar mais, e achar que só os governantes são capazes de fazer alguma coisa. Mas somos nós, militantes, somos nós que votamos, que também temos que ser agentes consultores, né, dessas ações. Gostaria de falar aqui também algumas conquistas nós tivemos. O auxílio emergencial foi uma delas, foi uma conquista da oposição. A luta pelas vacinas foi uma luta da oposição, inclusive o PDT entrou com ação para os estados conseguirem adquirir as vacinas, o que seria muito mais fácil se fosse feito via governo federal, né, porque tem um poder de negociar muito maior do que os estados, mas tudo bem. O PDT conseguiu autonomia para os estados agirem durante a pandemia, o que não significa que impediu o governo federal de agir também, foi uma opção dele, e a gente tem que começar a pensar daqui para 2022 como trabalhar o agora e como trabalhar o amanhã, né? Porque nós precisamos de um comitê urgente para lidar com essa crise, e aí baixar todo mundo a bola e conversar o que vai ser daqui para frente, e a gente precisa de um plano de ação a longo prazo.
além de tudo, um plano pós-pandemia, como que vai ser, como vamos recuperar a economia depois disso. Todos os países vão passar por esse problema, obviamente que alguns mais, outros menos. O nosso vai passar por um problema muito maior, porque optou por não administrar, né, essa crise. E quais são esses planos, como que a gente vai lidar com eles, quais serão os projetos que para o ano que vem, que é um ano de eleição, e se elas acontecerem, porque também tem essa possibilidade, quais são os projetos que a gente tem que pensar? Eu penso muito nisso. Eu não quero meu país dependente de um governo que a pessoa age em causa própria. Então, a gente precisa pensar em um projeto para o país que nos torne independentes, independente, inclusive, de quem ganha. Que a gente tenha ações mínimas e estrutura mínima para lidar com governos que, às vezes, não são tão bons, ou que são piores, ou que são péssimos. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar enquanto oposição. Eu não quero chegar no Dia das Mães agora com 400 mil mortos. Eu tenho que agir agora. Lockdown talvez é a única alternativa. É dura, mas é a única. A gente tem que defender uma coisa muito difícil, porque ninguém queria pedir para o comércio fechar. Isso daí é uma tristeza imensa, dói em todos, mas é o que tem por enquanto não tem uma campanha ampla de vacina. A gente tem que começar a pensar na industrialização desse país, e é por isso que eu falei que eu queria convidar as pessoas para politizar mesmo, porque a gente não pode olhar para o futuro achando que as coisas são ruins e é assim que vão ser. A gente tem que olhar pensando que dá para fazer. O Brasil já foi capaz de fazer uma campanha de vacinação em massa, por que não está mais? O Brasil já levou o filho do pobre à universidade, mas por que essa mesma pessoa se endividou na faculdade e hoje tem que trabalhar em outra área porque não encontra emprego? Então, eu quero convidar as pessoas a refletirem sobre isso e refletir que é possível fazer diferente. Por que a gente está se contentando com um auxílio, pedindo, implorando para o governo que quer dar um auxílio de R$170? O que nos levou a essa condição, sabe? Por que estamos assim? A oposição, ela tem feito o seu papel, tem feito um papel muito difícil, mas a gente precisa trabalhar com isso no agora e pensar também no futuro. E eu acho que é isso que vai definir 2022. É isso que eu convido as pessoas a pensarem sobre 2022. Você quer um projeto que sustente esse país, que dê flores, né, para o futuro, ou a gente vai sempre ficar nessa briga de egos, nessa briga de eu prefiro a minha época, eu quero volta a isso, eu quero fica tal coisa, e eu acho que a oposição tem esse papel de trazer luz, de trazer propostas, mas, acima de tudo, de dar exemplos, e esses exemplos que eu acho que a gente pode citar aí mais para frente e falar nas próximas lives também, ideias que nós já temos, mas não estamos conseguindo debater porque o momento é desesperador. Isso é sempre muito terrível, né? Porque você ter que escolher, tipo, sobreviver, optar pelas coisas que você tem que fazer para sobreviver. E nada, né, permite que você sequer questione ou pense que você é um sujeito de direitos e que, de verdade, num momento desse, a pessoa que entende e se reconhece como sujeito de direitos, ela diria, eu vou ficar em casa e o governo que se vire para bancar, enquanto não chega a vacina, a minha comida, a comida dos meus filhos, entendeu? O governo que deu o jeito dele de chegar logo a vacina e acabou-se. E não ao contrário, né, de você ver, de colocar as pessoas, inclusive umas contra as outras, nessa questão de um dizer assim, olha, poxa, tem que fechar, e aí se o emprego que aquela pessoa, quem disse que tem que fechar, que ele lutou para estar, eu vi isso hoje, a gente já viu isso muitas vezes, né, tipo, eu não sei nem se o rapaz de fato era um concursado, ou tinha um emprego estável, alguma coisa, mas a resposta da amiga dele foi dizendo assim, você pode dizer isso porque concursado é vagabundo e pode não ir trabalhar. Porra, vagabundo, sabe? O cara estudou, né, se arrebentou ali para estudar e tal. O cara está preservando a vida dela.
entendeu? A gente entende o lado dela, porque a gente sabe que, de fato, as pessoas têm que comer. Mas até que ponto, de fato, o ter que comer justifica, sabe? Então, isso é muito agressivo, assim, eu me revolto, sim, eu sempre, quando a gente fala essas coisas, eu sempre penso na França, por exemplo, né, por centavos que o leite deixou, tipo, que o leite ficou mais caro centavos, o pão ficou mais caro centavos, os caras vão lá para frente lá do parlamento e protestam e queimam os carros e quebra tudo, e nem isso a gente está podendo fazer por causa dessa maldição desse corona, né? Nem para a rua a gente não está podendo ir por conta dessa desgraça desse vírus, para isso. Mas vamos lá, o meu inconformismo aqui vocês já conhecem de longas datas. Deixa eu pedir agora para a Elzinha comentar aqui a fala da Diana. Manda aí, Elzinha. Então, excelente fala, né, da Diana. Eu acho que tem algumas coisas que podem ser comentadas, mas, no geral, concordo com tudo que ela falou, e realmente é uma coisa que inquieta a gente não poder estar colocando toda a nossa potencialidade, toda a nossa criatividade em pensar o futuro do país, né? Claro que a gente está fazendo isso, mas, ao mesmo tempo, como ela falou, a gente fica nesse disco arranhado do ataque ao governo, toda uma questão de imagem do Bolsonaro e tal, e dessa guerra de narrativas, né? Que é uma coisa que sempre existiu na política, mas tem ficado muito mais intensa a partir do uso das redes sociais. Então, a gente não tem muito esse controle do que acontece ali na madrugada do WhatsApp, entendeu? A gente não tá pegando essa parte do que acontece. Ao mesmo tempo, a Diana falou assim, sobre essa questão da imagem do Bolsonaro ser político e tal, e eu acho que a gente precisa resgatar um pouco essa nossa noção de política do cotidiano mesmo, e não do cotidiano de você abrir o Twitter e ler a timeline e ver a opinião daquela pessoa. Eita, olha, quando a tal postou isso aqui, coisa idiota que ela postou, coisa burra. E aí vai todo mundo comentar o que ela postou e tal. Eu acho que a gente precisa, para além dessas questões que a gente milita nos nossos meios digitais, mas eu acho que a gente precisa reaprender a conversar com as pessoas, porque a gente vive um momento, como você falou, aí com esse exemplo da briga, né? Um dizendo, você é vagabundo, que você é concursado e tal. E eu acho que a gente vive um momento que é muito precipitado nessa questão das argumentações, justamente por conta dessa falta de oportunidade. É claro que tem umas pessoas que elas aproveitam de uma situação para mostrar o pior lado delas, tem essas pessoas. Mas também tem pessoas que estão muito indignadas desde muito tempo por conta dessa sucessão, e aí a Diana ilustrou muito bem, essa sucessão de entra um, sai outro, e a polarização sempre, né? Então, desde o Fernando Henrique, a nossa história da redemocratização, ela não tem, assim, o Itamar, a gente tem o Itamar, mas o Itamar nem foi uma coisa planejada, ele simplesmente estava ali, né, na presidência. De repente, foi o Itamar. Então, foi uma coisa casual e tal, foi um bom presidente, mas a gente não teve ainda, na nossa história, pós-redemocratização, uma coisa de se pensar um projeto e assumi-lo, porque houve uma tentativa disso, né, por parte do PT durante muitos anos, mas a gente sabe como foi a história, quando chegou nas vésperas da eleição, botou o terno, né, fez aquela imagem toda e falou para as outras classes, e a gente sabe que, na prática, foi o que aconteceu. Na prática, fez uma rede de proteção social, ok, que está dentro ali até das políticas neoliberais, mas a gente não mexe nessa estrutura. E aí, quando a gente não mexe nessa estrutura, vem uma crise econômica, ou acaba esse ciclo de commodities, e a gente está passando por uma situação, aí vem aprofundando, né, desde a época da Dilma, e dando oportunidade para um monte de oportunista. Então, como é que a gente resgata esse sentido da política? Eu acho que a primeira coisa é a gente pensar que, sim, existem partidos, cada partido tem o seu programa, a gente sabe que isso também é uma coisa um pouco utópica no país, mas eu acho que a gente, no PDT, precisa resgatar esse nosso programa, até porque foi um programa de sucesso, né? Foi um programa de sucesso que implementou muitas coisas que hoje ainda estão em vigor, e algumas que estão querendo ser destruídas, mas que a gente não vai deixar. E eu acho que a gente tem que pensar assim, ok,
cada um tem o seu partido, politizaram a questão não é partidarizar. E é um erro que está sendo cometido hoje no Brasil, porque a gente, às vezes, até concorda com a opinião do outro, mas você acha que se você concordar, você automaticamente vai virar PSDB, vai virar PT, vai virar PDT, e aí todo mundo se odeia, entendeu? Todo mundo se odeia, ninguém fala nada inteligente, as pessoas não têm um espírito público, porque a política, ela parte do interesse coletivo. E aí, qual o problema? Esse coletivo está fragmentado. Está fragmentado. Por quê? Por conta dessas situações, dessas desigualdades, dessa partidarização sucessiva de políticas públicas no país que ficaram focalizadas num só partido, né? Porque um dizia, eu faço isso, o outro diz, eu faço aquilo, e se eu sair não vai mais ter, vai ter aquilo outro, né? Como diziam que a Marina, por exemplo, ia acabar com o Bolsa Família, e as pessoas, veja, e as pessoas que estavam morrendo de fome, né? A tragédia de milhões de brasileiros que morrem de fome, não têm o direito de se conscientizar, e aí não estou entrando em mérito de questão de se é bom ou se é ruim, ou enfim, que essas pessoas estão votando por conta disso, mas eu estou dizendo assim, a gente não tem o direito de se conscientizar porque a gente tem que estar enfrentando toda hora os atropelos. Ou é uma coisa, tudo para tirar o Bolsonaro, ou é uma coisa, sabe, se é o outro entrar, pode até ter um projeto bom, mas vai acabar com o que o outro lá fez aqui, e eu estou precisando disso para minha sobrevivência. Quer dizer, a política, ela tem que ser discutida a partir da sobrevivência, mas numa construção para o futuro. Eu quero que essas pessoas não precisem dessa rede de proteção, entendeu? Eu sei que é uma coisa gradual, mas a gente vai começar a fazer, a gente não vai começar, é isso, assim, eles não estão começando a fazer. Isso aí virou um capital político. Então, e um capital político que manipula as emoções do povo também, né? Manipula esse sentimento do povo, de gratidão, de tudo. É uma coisa que eu até coloquei para falar aqui, tudo que eu falei, eu já falei muita coisa, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar política fora da eleição. E aí eu me dirijo até às pessoas que se emocionam, né, muito com pesquisa ou coisas assim. Pensar política fora da eleição. Por que é que você está militando por uma causa? Primeira coisa, vamos pensar. Por que é que eu milito por essa causa? Eu milito por essa causa porque eu gosto da pessoa, posso gostar da pessoa. E aí a gente vê, né, eu tenho lido muito, assim, as pessoas falando que a gente precisa resgatar uma espécie de populismo e tal. Eu acho que o que ocorre, principalmente nas associações que são feitas, é uma associação muito errada com a ideia de populismo. A gente sabe, o próprio Francisco Verfó, né, que participou de Ministério da Cultura e tal, ele tem um livro sobre populismo, eu recomendo que as pessoas leiam, porque populismo não é a gente fazer um discurso popular, em algum sentido. O populismo é uma outra coisa, é uma outra estrutura política, é uma outra ideia para ser colocada em prática, que tem sim a ver com o lado popular, mas que não é só isso, entende? Então, a gente tem que pensar, a gente tem que começar a pensar, eu acho, a política fora da eleição. A eleição é importante, a gente quer que ganhe, porque precisa implementar um projeto. Mas eu tenho que começar a conversar com as pessoas também, olhando para as pessoas. Então, eu não posso, e aí eu vejo muito também isso, hoje eu virei 10 votos para o Ciro. Gente, a gente está há quanto tempo da eleição? A gente está há muito tempo da eleição, entende? Então, o mais importante no momento não é a gente virar não sei quantos votos para o Ciro, que é massa. Voto é a coisa que a gente mais quer lá em 2022. Mas o que a gente mais deseja nesse momento é que essas pessoas elas se empolguem pelo projeto e elas venham militar, porque a partir do momento que elas estão dentro dessa rede, elas não vão sair. Agora, se tu fica, por exemplo, a pessoa falou uma coisa, olha Ciro Gomes aqui, olha essa matéria de Ciro Gomes, não sei o que Ciro Gomes. A gente tem que ter uma certa delicadeza de aprender, e aí entra na história da fragmentação, da briga política, aprender a ouvir as pessoas, né? E aí entra também nos contrapontos e nas coisas que a gente não concorda e não vai concordar e não tem problema. Mas a gente aprender a ouvir, porque as pessoas, como a gente vem conversando até antes aqui, né, do programa, as pessoas estão muito carentes. As pessoas, elas precisam ser ouvidas. Tu imagina isso tudo acontecendo no país e você não ter ninguém com quem falar assim, e pensar, vamos refletir essa situação que a gente está vivendo, né? Como a Diana disse muito bem. Vamos refletir sobre essa situação. Por que a gente está passando isso? Por que a gente está implorando pelo auxílio emergencial? Né?
Aí, claro, a gente vai apresentando a pessoa, a gente vai mostrando a pessoa ali, olha, essa ação, olha como é que a gente está agindo e tal. Vem com a gente agir também. Então, você coloca a pessoa no circuito e faz com que essa pessoa realmente se aproxime de você. Porque, às vezes, não é nem o Ciro Gomes que vai segurar o voto dessa pessoa, é você. Entendeu? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim. E aí a gente fala, internet é até o de menos, porque a internet, tanta gente se xinga na internet, né, que é uma coisa assim, você, eu já estou querendo abolir tudo, porque você fala uma coisa, a pessoa já está te xingando, é quase automático, é instantâneo. Só que a gente não pode levar isso para os outros ambientes, porque eu quero falar com os trabalhadores. Então, no momento que estiver assim funcionando, funcionando não, né? Que eu possa pegar um ônibus, por exemplo, falar com o cobrador, escutar o que as pessoas estão falando, porque assim, o que as pessoas estão falando não é o que a nossa bolha do Twitter está repercutindo necessariamente. As pessoas estão falando outras coisas, né? Então a gente ouvir, assim, meus parentes são tudo na parte do lado da minha avó, são meio Bolsonaro, eu fico escutando assim o que eles estão falando, para tentar criar também, saber o que eles estão falando, como é que eles estão argumentando, entendeu? Para eu poder criar uma argumentação, para eu poder conversar com eles sobre isso, para a gente tentar. Talvez eu não vá fazer eles concordarem comigo em todo 100%, né? Mas se eles começarem concordando 60, 70, eu estou indo no bom caminho, porque de repente lá na frente eles vêm comigo, ou lá na frente eles vão, a gente precisa, e aí essa coisa de politizar o debate, a gente precisa necessariamente politizar o debate. E aí politizar o debate não é Ciro Gomes, não é Lula, entendeu? Politizar o debate é a gente ir trazendo e fazendo também, como a Diana colocou, né? Essas formas, é a gente pensar a política fora da eleição, é a gente entender, e aí isso dá força para a gente também, é a gente entender que a gente não tem, né, e não deve estar submisso a Bolsonaro. A gente está aqui para lutar contra Bolsonaro, porque se a gente entende que só no momento da eleição é política, Bolsonaro ele está, né? Claro, existe uma questão, não tô desmerecendo, mas assim, isso também impede as pessoas de lutarem, isso também causa conformismo, isso também, por exemplo, os protestos. Eu frequento protesto há algum tempo, né? Enfim, protesto, conversa em sindicato, essas coisas, e você vê que a galera tá indo fazer protesto protocolar, é protocolar. Eu vou para a rua fazer protesto, mas essa mesma galera não está ouvindo as pessoas. Essa mesma galera não está aberta, é só assim, mostrar. A gente teve não sei quantos milhões não, não sei quantas mil pessoas num protesto e o outro teve não sei quantos. Então, quem teve mais, e aí a mídia repercute em cima disso. Então, assim, resgatar a política. Não é só a televisão que é importante, não é só a rede social que é muito importante para a gente que não tem, às vezes, né, não consegue fazer todas as alianças, é massa. Mas e aí? Como é que tu tá agindo no teu dia a dia, né? Se tu não consegue nem lidar com ler uma opinião contrária à tua, ou tu não consegue lidar com o fato de que, às vezes, a maré para tu não vai estar melhor, não. As pessoas vão estar surtando ao seu redor e vai estar dizendo, um pesquisa tal dizendo isso, pesquisa tal dizendo aquilo, e o povo enlouquece por causa das pesquisas. Mas se você tem, como é que eu posso dizer assim, não é só questão de número, não. Se você tem a certeza do que você está fazendo, pelo que você está militando, o que é que te impede de continuar tranquilo, de cabeça tranquila? Continuar levando essa ideia à frente. Porque aquilo ali tu vai levar, independente de tu perder ou tu ganhar a eleição, né? Porque não vai morrer. Se ganhar a eleição, também não vai morrer. Eu acho, né, que não deveria morrer. É isso que a gente precisa olhar para que a gente também, se a gente chegar um dia, que vai chegar, a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos, né? De pessoas cooptadas, de pessoas que dependem, por exemplo, daquela opinião ali para poder agir. Como é que a gente está se organizando? Entendo, o partido tem que dar estrutura, muita coisa tem que melhorar, e esses desabafos todos que as pessoas fazem. Mas e aí, tua ação política? Tu como ser político que tu és, que não é PDT, PT, PSDB, como é que tu está agindo para melhorar essa situação também, né? Então, vamos pensar o indivíduo, o coletivo, entender esse momento que a gente vive, para também a gente não absorver isso e adoecer, porque é real, as pessoas adoecem, né?
muita notícia ruim, os problemas da vida que a gente tem, e ainda por cima, todas essas questões que vão acontecendo em volta nas nossas organizações políticas, que às vezes a gente leva para o individual. Mas aí vamos entender que existe uma dificuldade, que ela é geral, e ela é uma dificuldade de trazer, de impor uma verdade nesse debate. E se a gente não fizer isso, não é que a gente vai ganhar ou vai perder a eleição, a gente está perdendo a nossa oportunidade histórica. Porque Brizola hoje só é lembrado por pessoas que achincalhavam ele, porque foi um homem reto, foi um homem que defendeu as bandeiras dele até o fim, e hoje as pessoas que achincalhavam ele elogiam e querem trazer isso, né? Está se revirando como uma coisa desrespeitosa, uma coisa, enfim, né? O nível é esse. Mas é isso que eu estou dizendo. Ele ficou. Então, como é que a gente vai ficar no individual e no coletivo? Como é que a gente vai ficar, né? Pensar nisso, vamos pensar nisso. Eita, são tantas reflexões, né? Tantas coisas aqui, tantos assuntos complexos, intrincados aqui. Eu adorei todas as falas, né, de vocês até agora aqui, tantas coisas importantes. E antes da gente começar aqui a Ellen, deixa eu falar para vocês que nessa história aqui de internet foi logo no começo da Elza, quando ela falou ali que qualquer coisa hoje na internet você é inicialmente xingado, né? Então hoje, assim, logo de manhã eu perdi a minha carteirinha de cirista, eu virei petista, negacionista e cega. Entendeu? Assim, só tipo básico logo de manhã, bem cedo. Eu falei, putz, essa pessoa não pode estar bem. Entender esse bicho, um negócio assim, enfim. Mas a gente tem que realmente ter essa sensibilidade. Hoje, tipo, esse tipo de coisa realmente não me abala, né? Porque se eu tivesse, ai meu Deus, a partir de agora eu sou petista, porque a menina ali ficou com raiva de mim, caçou a minha carteira, né? E ainda me chamou de petista. Oh, pensa, né? Isso é uma agressão verdadeira, né? Porra! Isso é motivo para 15 anos de análise, bicho. Isso não é brincadeira, não. Ser chamado de petista logo de manhã cedo, a pessoa tem que, né, estar muito bem, assim, equilibrado, para você não. Mas é muito sério isso, eu também observo isso. Eu digo isso assim, rindo e em tom de brincadeira, mas eu sei o quanto é agressivo mesmo, porque na quantidade de palavrões que a gente vê nos comentários de qualquer matéria jornalística que tem ali, né, qualquer argumento assim é inválido, é logo, né, um nível terrível. Mas a gente sabe também, como a Elza muito bem falou, que todas essas outras coisas estão associadas, né? A gente não sabe o que é que as pessoas estão vivendo, e de forma errada, porque naquele nem é a forma, nem é o lugar correto de estar se expressando e de estar exteriorizando os sentimentos, né? Mas deixa eu escutar agora a Ellen. Deixa eu perguntar primeiro, Diana, tem alguma coisa além da fala de Elza que você queira complementar, ou já posso passar para a Ellen? Pode seguir, gente, para falar, mas vou resumir, né? Não pode seguir, que o próximo também é bom. Pronto, então vamos lá. Isso também um pouquinho aqui já do que eu iniciei, em relação aos sentimentos aí, não propriamente da nossa militância, que é esse caso que eu mencionei, mas essa semana a gente passou uma coisa que eu frisava muito aqui, desde quando eu comecei fazendo a bodega aqui, eu queria entender, eu queria que a militância amadurecesse para não se passar para em determinadas situações que a gente sabe que vão ocorrer, quanto mais Ciro crescer, e aí eu até pergunto para as meninas, porque isso para mim é uma certeza, mas eu gostaria de ouvir vocês depois. Em relação, eu acho que quanto mais Ciro crescer, mais ele vai ser atacado, e aí, assim, a gente está na militância, a gente não descansou um minuto sequer desde 2018, isso vai gerando, de certa forma, uma fadiga, né? Outro dia a gente teve uma conversa aqui na bodega da Turma Boa falando em relação à saúde mental. Eu vou sugerir a vocês aqui, quem não viu, que veja essa conversa que eu tive com a Bárbara e com a Lu. Foi muito bacana, mas chega um momento que a gente vai se esgotando, a gente está cansado, às vezes as coisas começam a nos atingir de uma forma mais forte, né? E uma coisa que eu queria muito, na verdade, era que a gente tivesse tido um amadurecimento nesses últimos, acho que 1 ano e meio ou 2 anos, aí desde a eleição de 18 para cá,
para que algo como o que aconteceu essa semana, a gente não caísse como um patinho. Ou seja, a gente não se passasse, né, não se perdeu. Saiu o resultado de uma pesquisa, como a Elza falou, ai, meu Deus do céu, fica todo mundo polvorosa e não sei o quê, não sei como fosse o final do mundo, né? Para uma formiga, um pingo d'água anti-tsunami, né? E tal, enquanto os políticos que são experientes e tudo, isso aqui é o resultado. Ciro diz o quê da pesquisa? Isso aqui é uma fotografia desse momento aqui, não quer dizer nem antes nem depois, é desse momento, é um recorte, né? E tal. A experiência dele, ele enxerga de outra forma, mas para a nossa militância, um pingo d'água mata meio mundo. E aí, essa semana, a gente teve aí uma decisão do ministro Fachin, que não tocou fogo no Roseiral, graças a Deus, porque nós estamos há 131 dias, há 121 dias sem fogo no Roseiral. Por favor, continuem assim. Pelo menos eu acho, né? Eu nunca mais vi nada, não. Mas pelo menos continuem assim, continuem colaborando para não ter fogo no Roseiral. E deixa eu trazer para a Ellen comentar. A Ellen escolheu aqui o efeito da decisão do Fachin na nossa militância. Então, diz aí, Ellen, para a gente, o que é que você nos traz? Bom, a Elza já colocou um bom bocado aí do que eu estava pensando. Então, vamos lá complementar. Afinal, nossa filósofa Elza é ótima nesse sentido. Mas reforça também aí o que a Elzinha falou, né? Não passa por cima, não. Reforça aí, mete bronca aí. Justamente, reforçando o que nossa filósofa Elzita falou. Como você mesmo colocou, parece que a nossa militância é um pingo, uma formiguinha que um pingo caiu em cima dela e ela tá ali afogando, morrendo afogada, porque o Fachin decidiu uma coisa que Ciro fala desde 2016. Justiça boa não é essa justiça espetaculosa. Justiça boa é severa, serena, silenciosa, ninja, pá, irrespondível. Está condenado porque está aqui, ó, prova feita, assegurada a ampla defesa, você vai pagar a cadeia. Não, estão deixando tudo aí caminho de nulidade. É só a imprensa passar a prestar atenção em outra coisa, vão todos livres e pirilampados com atestado de inocência, sem ser. Faz uma delação premiada anômala, que pode ser eventualmente confundida com tortura. Se você amanhã faz um procedimento que baseou-se numa condução coercitiva ilegal, se você amanhã faz um procedimento qualquer de levantamento de provas, de grampos, que um juiz de um tribunal superior possa entender como errada, tudo isso é nulo. É só se lembrar da Operação Satyagraha. E hoje ela foi inteira anulada, a imprensa não prestava mais atenção, e todos os acusados gravissimamente, que são evidentemente culpados, estão todos livres e soltos, porque os processos foram anulados por essas nulidades. Portanto, a severidade no direito, na justiça, tem que andar em largo passo junto com o apego à lei, o rigor dos protocolos, das formalidades da lei, senão é uma falsa punição. É preciso que a gente desconfie muito da novelização, né, de uma ação judicante. A justiça boa é a justiça serena, sóbria, severa e que abre mão dos holofotes, abre mão das homenagens, abre mão das gravatas borboletas. Esse foi o terceiro erro que o Moro cometeu, tanto mais no estrangeiro. Um juiz conduzir coercitivamente um paciente que não se negou a comparecer para qualquer tipo de esclarecimento, um juiz divulgar conversas grampeadas ilegalmente, interferindo no processo político, e pior que isso, um juiz aceitar a ronda vaidosa, humana, especialmente quando jovem, quanto ele é, mas tudo que ele errar agora significa impunidade no futuro. Basta lembrar da Operação Satyagraha, não sei como é que fala essa operação, toda ela foi anulada. Nós não prestamos atenção, a imprensa sumiu e todos os grandes bandidos marginais de alto coturno que estavam claramente indiciados nelas estão todos aí passeando, frivolamente desprezando a nossa conduta. Por quê? Porque ali se praticaram, a pretexto da novela midiática, várias nulidades e os tribunais superiores, sem a atenção da imprensa, destruíram o processo. Se o juiz aconselha a parte, está escrito, isso é explícito, ele deve se declarar insuspeito. Se ele não consegue, qualquer das partes vai pugnar, vai lutar dentro dos processos de um por um. Não vale notícia de jornal. Para a justiça, vale o que está nos autos. Notícia de jornal é política. Sim. Então, no que está nos autos, não tem essa informação. E se ela entrar,
E os advogados vão entrar, esse punhado de coisa, vem muito mais coisas aí e tal. Então, veja, eles vão entrar e aí o que vai acontecer? O Ministério Público vai impugnar. Porque vai dizer, isso é notícia de jornal, foi obtida de forma ilícita. Então, várias razões para impugnar. E isso vai cair numa perícia. Então, a Polícia Federal vai ser chamada, porque o feito é federal, vai ser chamada a periciar. Isso se o Intercept disponibilizar os arquivos. Não, a Intercept, como jornal, não vai fazer. Basta que, para um tribunal isento, que olha as coisas com a distância, que no dia que a imprensa parar de prestar atenção, foi assim que aconteceu com a Satyagraha. Perdão. A Satyagraha foi uma operação que pegou Daniel Dantas, um barão, foi preso. Nós todos tivemos uma grande epifania catártica que agora vai. Aí tinha o procurador Valentão, o Joaquim Francisco de Souza, o delegado Valentão, Protógenes e tal. Tá tudo, um expulso da polícia, um expulso da procuradoria, o outro tá foragido do Brasil, condenado por violação de deveres funcionais de sigilo de justiça. E o juiz está aqui confinado numa vara de carimbar processo de aposentadoria para não ter sido expulso. A Operação Castelo de Areia também teve essas características. Por isso que a minha opinião sempre foi para defender a punição. Cara, eu sou processado por esses caras. Mesmo o pior bandido, e não é o caso, tem direito a ser julgado de forma isenta. Para que a gente tenha segurança de que ali está se fazendo justiça. Qual é a consequência? Você que é zangado com o Lula e está nos ouvindo. Sabe qual é a consequência das imprudências do Sérgio Moro? O processo do Lula vai ser anulado. O senhor tem convicção disso? Absoluta. Absoluta. Simplesmente porque falta divulgar. O Supremo não deu sinais disso até agora. Não, mas espere. Seria uma questão de tempo. Olha, sabe por que eu não sou profeta? Vá atrás, você que está nos ouvindo e tem acesso à internet, de um negócio chamado Operação Satyagraha. Ah, sim, ela foi anulada. Vá atrás da Operação Castelo de Areia. E o delegado teve que fugir do país. Está fugido do Brasil. E é deputado eleito, inclusive. Foi deputado eleito, Protógenes, tudo isso. E eles fazem isso, pegam e violentam a tarefa institucional de uma magistratura severa, porém equilibrada, de uma promotoria preocupada em aplicar a lei, para virar político. Gente, a gente já estava avisado. Que isso, militância? A gente, como militante do Ciro, que todo dia escuta Ciro, que Ciro, depois disso, ainda por cima, ainda estava... Num dia só ele deu 5 entrevistas. Teve uma vez que ele deu 8 entrevistas no dia. A gente se desdobra para escutar todas essas, para ver ele falando. Muitas das vezes ele fala a mesma coisa nessas 10 entrevistas que ele dá, e a gente escuta todas as 10 para ver a novidade que ele fala nessas. A gente já tem tudo decorado do que ele fala. Lucros e dividendos, só a Estônia e o Brasil não cobram. A gente tem decorado de cor e salteado. Aí Fachin solta uma coisa que o Ciro já dizia e a militância... Meu Deus do céu, o Ciro não pode mais ser candidato, que o Lula... Gente, isso foi maravilhoso. Aí eu falo lá para as meninas, isso foi perfeito. Só eu que tenho essa visão que isso foi perfeito para o Ciro. Gente, é Bolsonaro de um lado, é Lula do outro, os anti-bolsonaristas e os antipetistas. Eles têm 20 e poucos por cento, o outro 20 e poucos por cento. O resto são mais de 50%, gente. Aí o centro-direita, centro-esquerda, direita que detesta, tem direita que detesta o Bolsonaro. E a militância tem que aprender a enxergar isso, respirar, se acalmar e ir para as redes. Se você não está aguentando a toxicidade dos petistas, desapareçam de lá. Não cheguem nas redes com o ódio que vocês chegaram. Meu Deus, e olha que eu nem tive tempo de acompanhar, porque a Covid está me consumindo no trabalho e eu não estou tendo tempo de acompanhar. E o que eu acompanhei, tinha gente mandando e tomar no pipi lá. Pelo amor de Deus, a nossa militância já foi elogiadíssima por My News, por Pedro Doria. Gente, o Pedro Doria que ficou lá consumindo meia hora da entrevista do Ciro, lá é golpe, não é golpe, é golpe, não é golpe. Meia hora lá com a entrevista do Ciro no My News.
Mesmo assim, depois a militância foi lá no Twitter, comentou, conversou, foi uma longa conversa enorme. Em nenhum momento, nenhum militante cirista xingou o Pedro Doria, em nenhum momento. Depois o Pedro Doria elogiou a gente ao vivo, disse que a nossa militância era respeitosa, era uma militância aguerrida, mas respeitosa. Tinha pessoas inteligentes que sabiam debater, que ele até ficou em dúvida com os próprios pensamentos dele, do que ele acreditava. Hoje tem muitas de nós que acompanham o meio dele. Hoje mesmo um rapaz, nossa, eu não conhecia esse rapaz, Pedro Doria, interessante a ideia dele, pois ele é um liberal, só que várias coisas das análises políticas dele eu concordo. E aí, quando foi à noite, Reinaldo de Azevedo, nosso tio Rei, tá lá, Ciro, gente, vocês não estão enxergando direita, esquerda, centro, não está vendo como tanto que a decisão do Lula foi, a decisão do Fachin foi boa para o Ciro, vocês enxerguem direito. Aí as meninas trouxeram para mim a decisão lá, a notícia do tio Rei falando isso. Gente, eu ainda não tinha visto. E olha, tá vendo? Se eu, Hellis Mortal, estou enxergando isso que o tio Rei tá lá enxergando. Pronto, está ótimo pra gente. Aí no grupo que a gente tem no WhatsApp, todo mundo em polvorosa. Meu Deus, quando eu fui olhar o grupo, mais de 1000 mensagens. Eu não tive nem tempo de ver, eu fui lá só nas últimas mensagens, todo mundo desesperado. Aí eu cheguei, gente, só eu que estou vendo que isso é bom para o Ciro. Agora, Mandetta, Moro, Huck, 3 que estavam, eles vão ter que ver. E aí, eu fragmento tudo isso e faço Bolsonaro ou Lula ganhar, ou então eu me junto a quem já tem 10%, 10%, 12%, e aumento essa porcentagem dele e corro muito mais risco da gente ganhar do que eles dois, do que ser um deles dois. Muito melhor para a gente, porque eles já têm as intenções de voto deles, dos 3, e ainda tem a Marina, que já declarou que não vai fazer campanha, que vai fazer campanha para o Ciro. Querendo ou não, a Marina tem 1 milhão de votos. 1 milhão de votos é muita coisa. E os eleitores da Marina não votam no Bolsonaro e nem votam no PT, porque eles detestam os dois, porque o petista acabou com a Marina, como se a Marina fosse a pior coisa da vida, sendo que a Marina é um ser humano incrível. E no dia que a Marina declarou isso, se você vê as redes sociais da Marina, era impressionante. 1%, 1%, igual nós lá com os 12%. Nós somos 12%, 12 não, 13%, nós somos 13%. E eles até hoje choram por esses 13%, dizendo que os nossos 13% não foi para eles não sabem fazer as contas, né? São até analfabetos nesse sentido, porque se somar os nossos 13%, nossos 3 milhões de votos... 12 mais 1, Ellen. Hã? 12 mais 1. 12 mais 1. Se formar os 12 milhões mais 1 milhão aí de voto, vai ver o tanto de voto que foi os votos dele, somou, pronto, já dá o voto dele. É tanto que no primeiro turno, quando eu fiz essa soma, que era a soma nossa, com a soma deles, com a soma da Marina, que era o que a gente tinha certeza que ia para eles, porque Alckmin era lá alguns votos, e Amoedo e Oilás era alguns, e Bolo não tinha chegado nem a 1%, não dava o tanto que o Bolsonaro tinha conseguido no primeiro turno. Então, eu já chorei, porque ali eu já vi que a gente tinha Bolsonaro como presidente. Infelizmente, terminou o primeiro turno, eu já sabia que a gente já tinha Bolsonaro presidente, porque a gente não tinha condição de alcançar o que ele tinha conseguido no primeiro turno. E aí agora era só somar o restante dos outros votos dos que tinham da direita que votariam nele, pronto.
ele já estava eleito, mas, infelizmente, o petista trata um São Benedito aí como Deus, que ele virou... Hoje ele diz que o Ciro... ontem ele disse que o Ciro se acha professor de Deus, né? Então, bora lá, o Ciro é o professor de Deus. O Ciro está ensinando para ele. Ótimo, perfeito. Já que ele se acha Deus, o Ciro precisa ensinar ele. Bora lá, militância. Aprendam a ler as entrelinhas, tenham calma, serenidade, ouça mais a Elza. Aí, ó, tá as vozes dela aí dizendo tranquilamente, morro de saudade do Orson na militância, que ele tava lá acalmando. Eu queria saber quem é a tag lá, que é como é que a gente fala, meu Deus, o nick que o Orson hoje anda usando, porque ele era maravilhoso na militância, era o que dava calma. Aí eu vi as meninas lá falando que estava todo mundo em polvorosa, aí eu corri lá no Twitter, gente, se acalmem, bebam água, saiam das redes, não ficam transmitindo esse ódio todo, vocês não são assim. Quantas vezes a gente já foi elogiados por nossa calma, então... Tá estressado? Sai da rede. Não dissemine ódio. A gente não é petista, a gente não é bolsominion. A gente é Projeto Nacional de Desenvolvimento. A gente quer algo que seja vindouro, não algo perene, que o Lula fez. Hoje mesmo a gente estava falando que a Elza estava comentando agora. Eu estava achando interessante ela comentando e eu sempre lembrando isso. Olha, interessante, eu estava conversando com uma menina que ela disse que ela era petista roxa e que aí não adiantava a gente bater de frente com o petista, que o petista enxergava o Lula como Deus e ele não ia ouvir a gente. E aí ele disse que a partir do momento ela começou a ouvir, quando um amigo dela começou a colocar as contraposição do Lula, porque assim, o Bolsa Família ele não tornou uma política pública. Ele era, Marina vai entrar e vai acabar com Bolsa Família. Você não pode votar na Marina. O Bolsonaro vai entrar e vai acabar com Bolsa Família. Você não pode votar no Bolsonaro. Era uma política pública, tornar-se isso uma política pública, todo mundo que entrasse mantinha e pronto. Mas ele queria aquilo ali como cabresto do voto. Gente, eu tomei um susto quando eu vi que o Fundeb não era uma política pública. Anos que a gente estava lá com o Fundeb, com o ministro da Educação, que se diz o melhor do país, que foi... E a criatura não tornou o Fundeb uma política pública. Aí lá tá lá os petistas, que o governo nosso foi maravilhoso, isso tudo um exagero de retórica para comprar o eleitor, e o eleitor cirista está caindo. A gente tem que parar de cair nas armadilhas petistas e enxergar o quanto de armadilhas eles fazem conosco e a gente respirar e saber responder ele à altura nesse sentido. Cadê as políticas públicas que seu governo trouxe para o nosso país? O que ficou? Você disse que tirou o pobre da miséria? Tá bom, mas e aí? Cadê? Porque agora nós estamos com 20 milhões de desempregados. E esses 20 milhões de desempregados não brotaram em 2 anos do governo Bolsonaro. Mas no tempo do Lula não tinha. Tá bom, mas políticas públicas são construídas para isso. Se no tempo de Lula, que foi 8 anos, ele tivesse construído as políticas públicas para que agora, no tempo de Michel Temer e no tempo de Bolsonaro, ele não as derrubasse, a gente não estava onde a gente está. Estou lançando oficialmente a campanha de Ellen, estou candidatando Ellen a senadora do Tocantins. Se vocês não votarem Ellen, olhe, eu não... Poxa vida, Ellen...
Eu amo, assim, a sala de vocês. Eu posso babar aqui, porque vocês sabem que eu babo mesmo todas vocês. Eu adoro as intervenções de vocês. Vocês não imaginam. Eu acho que vocês imaginam, porque vocês também ouvem umas às outras, né? O quanto isso aqui é rico. Fantásticas colocações, Elenzinha. E deixa eu ver agora, olha só. Diana vem comentar essa fala aí espetacular da senadora Ellen. Ellen, eu vou morar no Tocantins só para eu votar em você, Ellen. O meu voto é já soma mais um aí, então. Bom, eu vou falar geral, agora só para a militância que vota no Ciro, ou que vota no PT, ou que vota no Bolsonaro. Eu falo para todo mundo que se envolve com política, porque é muito difícil, é uma coisa onde a gente passa muito nervoso, sofremos demais, e cada hora é uma coisa, né? Eu tenho muita saudade de conversas onde eu discordava educadamente das pessoas. Hoje as redes nos fazem brigar, mesmo quando a gente concorda, né? A gente está concordando com o assunto e ainda assim está se estapeando. Mas, não sei, é uma coisa meio óbvia, mas eu acho que é importante a gente alertar. A experiência de vida da pessoa faz com que a visão de mundo dela seja diferente da nossa. Então, às vezes, eu acho que eu estou transmitindo uma mensagem muito clara, mas para a pessoa é outra coisa. A gente tem que colocar esses olhos da vivência dela, né, para transmitir as mensagens que nós queremos e entender como é o mundo da pessoa, para depois explicar o que a gente está propondo. É o que a Elza falou de ouvir. A gente precisa compreender a realidade da pessoa para ver se aquilo que eu estou falando faz sentido para ela e se para ela aquilo é uma solução. E as informações, elas chegam diferente. Eu tenho reparado que o mesmo tema, ele chega para mim com um enfoque, chega para minha amiga que é do PT com outra abordagem, e chega para o meu amigo que votou no Bolsonaro e hoje está desacreditado da política, chega o mesmo tema chega como se fossem 3 realidades. E a gente está tendo que trabalhar isso. É ter em mente que o que eu quero que as pessoas conheçam nesse projeto é que elas sintam a mesma esperança que eu senti, como eu nunca senti na minha vida, por um projeto de país. A gente ter ciência que o Ciro, ele tem 40 anos de vida pública, e é uma vida pública que a gente não está acostumado mais a ver nos jornais, de decência e de dignidade, né? Ele previu que a nulidade do processo do Lula ia sair, porque foi injusto mesmo, e se ele previu isso, ele também previu que ele ia ter que contar com toda essa máquina para a eleição. Então, é ter um pouco mais de autoestima e de segurança no projeto. A gente espalhar para as pessoas que o Ciro é uma pessoa que sempre prestou serviços ao país. Independente dos governos que passaram, ele deixou o legado dele para o país, não foi para um projeto pessoal. Se fosse, ele poderia estar muito melhor, inclusive, né? Ele foi uma pessoa que serviu governos pensando no país, e ele foi muito fiel no que ele se propôs. Ele é muito claro, ele é uma pessoa que fica, até às vezes parece uma pessoa falando destemperada, mas é uma pessoa que sente de verdade as mazelas que a gente tem na sociedade, assim como nós. Então, se ele foi traído politicamente como ele foi, se ele foi uma pessoa que foi injustiçado, ele expressa essa indignação, às vezes, que é direito dele. Ele não tem uma rede de blogs para defendê-lo, como tem o PT, uma rede de comunicação boa, não é um defeito, tá? O Lula nunca vai fazer um ataque direto ao Ciro, porque ele não precisa fazer isso. Quem vai fazer isso são os blogs dele, né? Ele não precisa se queimar para isso. Mas a indignação na política, ela tem que ser constante, assim como a esperança. Então, eu acho que a gente não pode deixar que normalizar que as pessoas não sintam. Elas precisam sentir, elas precisam se indignar e elas precisam voltar essa indignação para projetos. E é o que a gente tem que fazer aqui. A gente tem um projeto bom, que responde, ele foi estudado, mas ele foi construído de baixo para cima, ouvindo as necessidades das pessoas. Não é chegar um político e dizer o que tem que ser feito. Esse político tem que estudar e ouvir cada pessoa, o que elas passam, para aí sim construir um projeto. E a gente tem um projeto que foi construído assim, estudando o país, estudando a história, estudando o que deu certo e o que não deu certo. A gente critica, mas propõe também. Eu acho que a gente tem, sobretudo, as respostas para a maioria dos problemas, que é o trabalhismo.
Eu acho que o trabalhismo, se hoje a gente tem ainda um legado do que foi construído lá atrás, nos anos 30, através do trabalhismo, e ele sobreviveu, eu acho que está nele a resposta para muitas coisas que a gente quer para o futuro. É óbvio que serão remodeladas diversas experiências e soluções, mas a gente está trabalhando com algo que deu certo e rejeição, porque o que funciona e o que sobrevive há tanto tempo certo, não tem por que ter rejeição do povo. Ele deve ser difundido para as pessoas. Eu acho que a gente tem tudo que a gente uma militância crítica pra caramba, um projeto bom que dá resposta para tudo e um candidato que está disposto e se preparou para isso. Então, autoconfiança, mais controle sobre o que a gente vai fazer e agir, e entender que essa emoção é natural do militante, porque a gente quer resolver as coisas para ontem. Às vezes as redes sociais são nossas inimigas, porque elas nos levam a brigar e ser mal educado e não entender que as pessoas também estão desesperadas e que a gente precisa entrar num consenso, né? Mas eu acho que o caminho é esse, a educação, a ideia, exemplo e militância mesmo, e vamos seguir porque 2022 é agora, e vamos cobrar, esqueceram de falar, né? Vacina para todo mundo, porque só vacina vai dar jeito, e que esse país vai conseguir sair, esse país tem futuro, esse país é um solo maravilhoso, é um povo guerreiro, esse país vai conseguir sair, assim como tem demonstrado um Ceará que consegue pagar R$1.000 para o pessoal do evento, que hoje está sofrido, assim como exemplos de países pobres, como o Vietnã, que é muito melhor do que a gente, onde o exército lá ia levar cesta básica na casa das pessoas. A gente quer criar um povo que não participe da política esperando o auxílio cair. Ele quer saber como que vai cair esse auxílio, quanto vai custar aos cofres públicos, como que vai fazer para retomar o crescimento apesar desse auxílio. A gente tem que criar pessoas que pensem na política com parte da vida delas, de forma crítica, e não só criar consumidores, como fizemos, ou dependentes de políticas emergenciais. E eu acho que, dentro do nosso projeto, tudo isso tem resposta. É só a gente achar um jeitinho aí de comunicar para as pessoas. O meu voto agora, e vou lançar, obviamente, a candidatura de Diana para governadora do estado de São Paulo. Diana, por favor, se habilite. Gente, que fala fantástica também, viu, Di? Eu amei todas as suas colocações aí, extremamente pertinentes. Na verdade, a gente elogiar uma, fica parecendo que outra colocação não foi, mas todas são, e eu não consigo passar sem dizer, né, sem elogiar aqui, porque de verdade, eu gosto muito, porque vocês têm uma medida, acho que muito aproximada de razão, de emoção, do equilíbrio, né? É uma coisa que eu observo muito assim, na fala de todo mundo que vem aqui, na fala de vocês, é que existe, sabe, a preocupação com as duas coisas. Existe tanto o coração, o lado humano, mas existe também o racional, a procura, sabe, pelas coisas práticas. Eu sou fã. Deixa eu só perguntar agora, Ellen, tem alguma coisa ainda que você queira complementar desse tema para a gente poder se encaminhar para as nossas despedidas? Só colocar que como a gente faz a nossa militância nas redes, e a gente precisa fazer a militância na prática, e não esquecer que a gente está em meio a uma pandemia e que a gente deve agir pelas redes. Eu estou com um projeto de Ciro 2022, mas lembrando das vacinas, como bem disse a Diana, lembrando que vacina já fora Bolsonaro, construção de um projeto para 2022, quero pessoas que saibam editar vídeos, que saibam fazer memes,
preciso de gente lá para mim, porque eu já estou com uma turma já fazendo lá. Quando o Ciro saiu lá, esse cara sou eu, o pessoal já estava com o meme lá, esse cara sou eu, e aí a turma, meu Deus, que turma rápida. Pois é, nós precisamos ser essa turma. A gente tem que se espelhar nas coisas boas dos bolsominions, e os bolsominions são exímios nisso. O Bolsonaro fala uma coisa lá na televisão, ele já está com todas essas nas redes sociais. Então, a gente tem que ser muito isso. Ciro falou, vacina já, a gente tem que estar com o nome do Ciro lá, vacina já, e ele na testa. Naquele dia lá, meu Deus, o Ciro com cuscuz e ele dizendo vacina já. Meu Deus, quantos memes teriam sido maravilhosos com isso. O Ciro comendo cuscuz pedindo vacina já. Seria perfeito. Infelizmente, a gente não teve, a gente perdeu essa oportunidade. Não vamos perder mais, militância. Bora começar a agir nesse sentido. O Ciro tem muitas falas perfeitas, porque ele é um político que estuda e enxerga a realidade brasileira. A militância só precisa agir, só isso. Maravilha! Então, eu vou abrir aqui. Eu tinha dito às meninas que a gente tem uma inovação aqui a partir dessa semana, que eu tinha pedido a elas que fosse no começo, quando a gente fosse entrar, antes de entrar ali propriamente no assunto da fala delas, que se elas tivessem algum projeto, alguma iniciativa, por exemplo, a Diana tem canal aqui no YouTube e a Bruna tem, eu não sei se a Elzinha tem, mas assim, quem tivesse qualquer coisa que queira divulgar aqui, algum site, fazer campanha, por exemplo, como foi a Ellen que trouxe para cá, do Dois Sangue Turma Boa, então que pode falar aqui. E aí, agora no finalzinho, vocês podem mandar um beijo aí, fazer a despedida de vocês rapidamente. Diana, se quiser falar alguma coisa sobre o canal, sobre a Ellen, sobre página, o que vocês quiserem fazer, divulgar aí para a nossa militância, está com vocês. Deixa eu começar aqui por Elza Mariana, para Elza, Diana e Ellen aí, para a gente finalizar. Não tenho, né, no momento não estou engajada em nenhum projeto, estava fugitiva das redes sociais e de lives, mas fui capturada por Laura. Porque ninguém consegue me dizer não, entendeu? Com esse meu jeitinho assim. Elza... Pois é. Aí, eu queria então divulgar as redes no Twitter e na página do Facebook do Mulheres com Ciro. O pessoal procurar lá, acho que é uma coisa que a gente precisa organizar também, né? Dentro da nossa militância. E não com o sentido segregacionista nem nada, mas a gente pensar também a questão das mulheres. Eu acho que isso dá uma ajudada, além de nos ajudar, também dá uma ajudada na imagem do candidato. Então, por favor, quem puder chegar junto e participar e divulgar a gente, vai ser massa. Mulheres com Ciro, quais são as redes, Elzinha? Tem no Twitter, né? E tem a página no Facebook. No Facebook. Ok, então, vou tentar colocar o cardzinho aqui, mas na tua fala já está. Deixa agora, Diana, manda aí, Diana, convida o pessoal, se despede, fica à vontade. Galera, se inscreve, dá like no canal da Laurinha, não esquece disso, comenta bastante, manda para todo mundo. E a gente tem um canal e uma página no Facebook chamada Hora Francamente. A gente posta alguns textos e conteúdos trazendo ideias de candidatos, falando de economia. A gente tem um pessoal aí que está colaborando. Quem quiser escrever e colaborar também, fica à vontade, pode me encontrar no Twitter, no Facebook, no Instagram e me chamar, porque o que eu quero agora é ouvir essas pessoas e que elas colaborem com a gente, com a nossa produção de conteúdo. Então, qualquer um que quiser conversar comigo, tiver uma ideia, vem que eu boto em prática. Olha aí, que bacana, é isso aí, a ideia e o exemplo, né? Ideia e exemplo e militância. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui, porque a iniciativa é o que não falta, gente inteligente é o que não falta, sabe? Eu adoro aqui. Manda aí, Helenzinha, teu recado agora, ô pessoal. Olha aí, ó, tá vendo? Eu nem conhecia a página da Diana, nunca nem tinha ouvido falar. E quantas vezes eu participei com a Diana aqui? Tá vendo como a Laura é utilidade pública? Isso, então, exato. Pessoal, se inscrevam no canal da Laura, curtam, comente,
Se você não comentar, o vídeo não sobe e ele não é recomendado pelo YouTube e a gente não cresce e o Elas com Ciro não aparece para outras pessoas assistirem. Fica só na nossa bolha e a gente fica falando sozinho. Ui, meu Deus! Então comente, gente. Não esqueçam de comentar. E não esqueçam de fazer a militância na prática. A gente tem o Mulheres com Ciro no Facebook, Twitter e Instagram. Elza esqueceu do Instagram. O Instagram lá que a gente posta mais nos stories, vídeos bastante. As meninas que cuidam lá do Instagram já tá alimentando bastante agora o Instagram. E também aí eu tenho o meu lá, Ciro Tocantinense, e tem o Ciro Tocantinense página e o Ciro Tocantinense perfil agora que o Ciro aceitou. Gente, quando o Ciro me aceitou como amigo pessoal no Facebook dele, eu quase surtei. Gente, o Ciro já tem 5.000 amigos e ainda me aceitou. Mas perfeito, aí de vez em quando agora já estou comentando. Então, quem é amigo do Ciro, comente, gente. Não me esqueçam de comentar nas páginas dele. Aí o Ciro lançou alguma coisa no Facebook da página dele. Vão lá comentar. A gente está ficando mais os comentários petistas agora esses dias. Então, não me esqueçam que saiu. Coloque notificação. Coloque notificação dele. Não custa nada. Se você se propôs a ser militante... Então, sei que nós estamos cansados, 2018 para cá a gente não parou, mas se você se propôs a ser militante por um projeto, põe notificação e põe lá qualquer coisinha, Ciro apoia, se você está certo, alguma coisa, concorde ou discorde, diga alguma coisa, nós estamos numa democracia e discordar é possível. Então, conforme as meninas colocaram bem, né? Discordar é possível e não precisa desfazer a amizade por causa disso, nem bloquear o outro na rede social por causa disso, não. Igual eu vi hoje, essa semana, meu Deus, eu vou bloquear o Botelho. Gente, pelo amor de Deus, o Botelho é maravilhoso. O Botelho levou a fala do Ciro lá para CNN. Como é que eu vou bloquear o Botelho porque ele não concordou comigo? Ah, que é isso, bora respeitar a opinião do outro. E seguir o pessoal nas redes e comentar. Porque às vezes eu só vou lá e curto, igual eu lembrei da Lolita agora. Só curtir não sobe o vídeo. Só curtir não sobe a postagem. Só curtir não ajuda praticamente nada. Comente, porque as pessoas precisam saber o que você pensa daquele assunto. Você é inteligente, você tem opinião própria. Foi isso que o Ciro nos ensinou, apesar da Laura não acreditar na inteligência do povo. Eu acredito, eu quero acreditar, eu quero estar errada. Por favor, digam, Laura, você está errada. Morda a sua língua, eu vou morder com gosto. Provem para a Laura que ela está errada, isso. Porque eu já vi um caminhoneiro repetindo as mesmas histórias que o Ciro coloca, um caminhoneiro lá dirigindo no seu busão lá, falando que o dólar está caro, o olho de Jesus está caro porque o dólar está caro, porque o Bolsonaro não mudou o que ele disse que ia mudar, a política de preço da Petrobras, que ele se elegeu prometendo isso. Então, foi o Ciro que disse isso, não ouvi nenhum outro candidato dizendo isso. E ele estava lá no volante dizendo isso. Então, acredite na inteligência do povo e vá lá e dê a sua opinião nas redes sociais de todo mundo aqui que está ali. Olha, francamente, escreva para eles, dê a sua opinião, divulgue, que é assim que a gente faz a ideia do Ciro chegar. Porque, como a Elza falou, as pessoas não vão votar no Ciro por elas vão por ele, vai votar por você. A sua ideia é que vai convencer que o projeto do Ciro é um projeto bom, porque elas conhecem. O Ciro, ele só vê pela televisão ou pelas redes sociais. Muito bem, muito bem. Então é isso, gente. Chegamos aqui ao final desse Elas com Ciro, desse encontro maravilhoso. Estava com muita saudade de Elza Mariana.
Elzinha, por favor, volte mais vezes aqui. Diana e Ellen são os tesouros, né? Minhas maravigoldes aqui, que graças a Deus sempre estão por aqui contribuindo com o programa, contribuindo com o nosso projeto. Lembrem que o canal a gente tem um site com o mesmo nome, se chama politicamenteinteragendo.com. Lá a gente tem boa parte do conteúdo hoje, é mais voltado aos programas que a gente tem aqui no canal. Lembrem que a gente tem, fora o Elas com Síria, a Bodega da Turma Boa, a gente tem o Rosa dos Ventos, que é um programa fantástico que a Vinícius tem feito, com muitos temas ligados à sustentabilidade, ao meio ambiente. Então, é um show de bola aquele programa, procurem. Eu estou tentando colocar de pé aqui com o Dr. Márcio o nosso projeto do Fala Baixinho, que eu discuto, que é aquele programa que é voltado para a saúde masculina. Vocês nem sabem, eu acho que eu nunca comentei com vocês que 80% do público aqui do meu canal, dos inscritos no meu canal, é público masculino. Então, a gente fez esse programa aqui, a gente idealizou, né? Depois do Novembro Azul, a gente começou a montar o Fala Baixinho com um conteúdo voltado para o público masculino, né? Para a saúde do público masculino. Eu espero que vocês gostem. O Tá Tudo Rindo, a trancos e barrancos. O Sidney está conseguindo me mandar material, a gente está tentando botar de pé, mas é uma forma da gente interagir fora do ambiente, não é nem fora do ambiente político, é de outras formas com o ambiente político, porque saúde também está ligada à política. Para a gente sobreviver, a gente precisa rir um pouco, nem que seja das nossas próprias desgraças, né? A gente precisa compreender o meio ambiente, compreender sustentabilidade como coisas reais, como coisas do dia a dia, não é uma coisa, sabe, que só de 4 em 4 anos, quando Marina era candidata, porque agora nela vai ser, a gente ouvia falar. Então, eu convido todo mundo a conhecer as iniciativas que a gente já tem aí e outras coisas que vem mais. Quero mandar um beijão para a Atena. Vocês estavam falando sobre o trabalhismo aqui, a Diana, acho que foi na fala da Diana, né? Então, o trabalhismo é algo que precisa ser conhecido, precisa ser difundido, precisa chegar às pessoas como o que o trabalhismo é. Né? A gente já teve uma conversa muito bacana aqui, lá no comecinho com a Elzinha, a gente traçando um comparativo aqui, mas isso precisa ser difundido e a Atena vai trazer isso para cá. Então, Atena, bote aí sua pressão, bote sua mola, que você está me devendo conteúdo, hein? Olha, cobrando aqui assim na cara dura mesmo. Mas um beijão para Diana, não, para Atena, porque topou aqui com a gente a abraçar esse projeto, aí eu sei que vai ser muitíssimo bacana, estou esperando que chegue, e vamos lá, vamos em frente. Então, beijo para todo mundo que nos assistiu até agora, que nos prestigiou com a sua audiência. O meu fone acabou de cair aqui e tal, mas, né, vocês sabem, a gente não pode passar um programa sem cair uma coisa. Mas então, gente, um beijaço para vocês, na sexta que vem espero estar aqui novamente, muita saúde, por favor, continuem se cuidando. Vamos traçar aqui as nossas estratégias, vamos chegar junto em 2022, muita fé, muita paciência aí, bebam água, ouçam a Ellen, ouçam a Diana, ouçam a Elza, que são pessoas equilibradas, que são pessoas maravilhosas, que nos refletem, nos tornam pessoas melhores. Não me ouçam, eu chuto o pau da barraca e tal, eu sou a pessoa que mais deve escutar elas aqui assim, uma pessoa zen, porque eu não sou essa pessoa. Mas é isso, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na sexta que vem.